Olá, pessoal, muito bom dia. Inicialmente, muito obrigado aí por todo mundo estar aqui presente nessa sexta-feira. Espero que seja aí uma aula bastante aí produtiva, que tenha muito a acrescentar, não só na parte teórica, mas principalmente por seu objetivo da proposta desse mini curso penal, processo penal, né? Mas que haja aí um aperfeiçoamento aí na prática, nas nossas peças, a nossa forma aí de lidar aí com o processo penal aí junto com nossos assistidos, né? Eu me chamo Tiago Brito, sou defensor público aqui do estado da Bahia, sou titular da quarta DP de Alagoinhas e sempre trabalhei na parte criminal, né? Eu já fui estagiário da Defensoria Pública, não da Bahia, né? Mas do estado de Sergipe, por 2 anos, e por 2 anos sempre trabalhei na parte criminal. Assim que tomei posse aqui como defensor aqui da Bahia, também sempre trabalhei desde meu curso de formação, a minha lotação inicial, sempre trabalhei na parte criminal e academicamente sou pós-graduado tanto em ciências criminais e recentemente também finalizei aí uma pós-graduação no Tribunal do Júri, né? E também integro o quadro do Grupo Especial de Trabalho do Júri Itinerante aqui do estado da Bahia. E aqui ficou incumbido de trabalhar com vocês, né? O tema de recursos processuais. Antes de tudo, também quero agradecer a, a, a SDEP, né? Por ter dado de Dr. Alan Roque. Também quero agradecer a doutora Daniela Oliveira, que é a coordenadora de Alagoinhas, por ter tido essa ideia, né? Inicialmente, a gente iria fazer esse curso formatado tão somente com nossos estagiários e servidores aqui da nossa regional, mas aí houve-se aí um interesse, a necessidade de ampliar, né, esse curso aí para todos os estagiários, todos os defensores e todos os servidores aqui. Bem, qual o objetivo aqui do curso, né? A gente começar. Bem, gente, é um curso bastante prático, na verdade, né? Não é um curso assim teórico, acadêmico, ou um curso assim voltado a provas, certames, OAB ou concurso público. É claro que vai ter a parte teórica, né? Vai ter a parte, digamos assim, acadêmica, né? Porque não adianta assim só a gente é, ter a questão prática, eu mostrar a peça para vocês, mas vocês não entenderem exatamente o raciocínio. Vocês vão ficar naquela coisa de Ctrl+C, Ctrl+V, tentando mais ou menos encaixar a peça que está com vocês, né, com a peça que o defensor público disponibilizou. Então, embora seja um curso aí prático, né, minha parte inicial, inclusive, vai ser uma parte teórica, né, porque é necessário que assim se compreenda o que se está fazendo, né? E aí já faço um adendo, né? Vou até trazer uma bibliografia que são duas obras que eu geralmente uso no meu cotidiano, né? Mas da importância do estudo diário, né? Seja você servidor, seja você estagiário, seja você defensor público, né? Principalmente na área penal, processo penal, que basicamente, se vocês acompanharem aí os informativos, o Dia do Direito, vocês percebem que penal, processo penal muda toda semana, né? Não só para evolução, mas também a retrocessos. Então, há uma necessidade constante, não só estar se atualizando, se aprofundando, se aperfeiçoando, mas também de se manter informado, né? Então, o estudo é uma ferramenta, assim, constante aí para quem quer trabalhar com direito criminal, certo? Como é que a gente vai trabalhar aqui? Como é que vai ser a divisão dos blocos e os intervalos, a questão de dúvidas aqui? Bem, conforme a orientação da própria escola, serão 6 blocos, né? Cada bloco de 30 minutos. E após isso, né? Também a cada 1 hora a gente dá um pequeno intervalo, né? Vai no banheiro, alonga a coluna, bebe uma água, mas água assim, bem breve, né? Para a gente finalizar aí essa aula
em mais ou menos meio-dia, certo? Ao final de toda a exposição, eu vou abrir espaço para as perguntas, certo? Não vou abrir assim em cada bloco um espaço de pergunta, porque muitas vezes a pergunta que vocês têm aqui no início, eu acabo respondendo aí no decorrer da aula, né? Então acaba ficando contraproducente, né? E até mesmo quebrando um pouco o ritmo da aula, certo? Então, ao final, o chat aqui já está aberto, tudo bem? E aí, ao final, vou respondendo aí as perguntas que vocês tiverem, né? Vou começar com a parte teórica dos recursos, né? Para que serve, o que é, depois vou trabalhar os recursos em espécie, né? E aí depois vou trabalhar os recursos na prática como posso falar, com as hipóteses mais comuns aqui que a gente enfrenta na Defensoria Pública, né? Tanto nos casos de apelação, do recurso de distrito, e também já adiantando nessa temática dos recursos em espécie, aqui vamos trabalhar dois recursos apenas, né? O recurso de apelação e o recurso em sítio distrito, né? Então, dentre vários recursos, né, se optou justamente por ser um curso das hipóteses que mais a gente enfrenta, né, no dia a dia, né, a gente que está aqui na primeira instância, né, se optou aí por trabalhar somente apelação e recurso de distrito. Então, outros recursos assim que não são tão usuais, como recurso especial, recurso ordinário constitucional, embargos infringentes, é, agravo interno que não admite o recurso especial. Essas hipóteses aí, como não são tão usuais aqui para a gente, né? Eu remeto vocês aí realmente a leitura das obras aqui que eu vou indicar, certo? Bem, deixa eu compartilhar aqui minha tela, que eu vou trabalhar junto com os slides aqui. Só um momento. Pronto. Compartilhar. Pronto, já estou aqui no lado. Então vamos lá, gente. Já compartilhei aqui minha tela. Vou fazer esse mini curso, né? Faça a humildade de dizer que é um mini curso, não visa esgotar, né? Mas realmente só para dar uma calibrada aí nos pontos mais importantes, né? Nos pontos que a gente acaba percebendo na conversa dos estagiários, dos servidores e até mesmo dos colegas servidores, alguns pontos aí que não podem ficar frágeis, certo? Bem, já falei de minha apresentação, né? Sou defensor público do Estado da Bahia, sou titular da 4ª DP de Alagoinhas, né? Que cumula tanto uma segunda vara criminal como a vara da infância de atos infracionais, né? Já deixo aqui também que não irei trabalhar os recursos na parte da vara da infância dos atos infracionais, porque a parte recursal do ato infracional segue-se a regra dos Códigos de Processo Civil e não do Código de Processo Penal, né? Disposição expressa no ECA, né? Nada obstante é que a primeira fase de instrução do ato infracional segue a regra do CPP. Mas como na fase de recursos segue a regra do CPC, né, a gente não vai trabalhar aqui os recursos, né, da parte de ato infracional. Tudo bem? Bem, gente, a bibliografia aqui que eu indico aqui, né, eu acho que são assim, os dois livros que eu acho mais completos, né? Tem um livro do professor Renato Brasileiro, é um verdadeiro tijolo, acho que é o maior livro em termos de conteúdo de páginas que tem no mercado, né, da Juspódio. O professor Renato Brasileiro aí é professor preparatório de concursos para a carreira de membros, né, de promotor, juiz, defensor público, procurador da República. Então, assim, é uma obra bastante completa, densa, né, e tem todas as jurisprudências mais atualizadas, né. E também recomendo aí o livro do professor Guilherme Madeira, né? Seu curso de processo penal. É um livro também bastante completo. O professor Guilherme Madeira tem uma didática muito boa, bastante fácil de ler, bastante direta. Ah, né, eu lembro que ele chegou a ser meu professor até no cursinho da OAB. Ele é professor do Damásio, né? Atualmente também é professor da Mackenzie, o professor da USP.
Então, ele usa uma didática muito próxima, como se fosse uma sala de aula, né, de uma graduação de direito. Então, recomendo também a obra dele, certo? Então, seguindo aqui, vamos aqui para o recurso, né? Para que é que ele serve, o que que ele é e como é que a gente usa aqui na Defensoria Pública, né? Eu sempre gosto assim de muitas coisas que eu vou explicar aqui, né? Eu gosto sempre de usar uma comunicação mais simples possível, né? Da mesma forma como eu faço com meus assistidos. Então, não uso o juridiquês ou não uso o latim. Então, a ideia é que realmente seja uma comunicação totalmente direta, como se fosse uma conversa aqui, né? Então, eu gosto assim, de ser entendido, né? Da forma que, como qualquer amigo meu, qualquer assistido, qualquer pessoa, qualquer cidadão que não entende nada de direito, né? Entenda, os conceitos do que eu estou falando, que é o mais importante. Bem, gente, ah, vou até pegar um exemplo de um júri que eu fiz semana passada. A pessoa foi condenada, e no outro dia eu atendi, no meu gabinete, eh, a mãe e a tia dele. E aí eu já tinha feito o recurso, a gente vai chegar lá. Eu fiz o recurso oral, né, interposição da apelação, né, e, né, quando eu atendi depois do plenário, eu falei, olha, já recorri ali, e aí a gente vai tentar modificar aí essa sentença, né, amanhã vou lá na defensoria e a gente conversa a respeito, né, e aí eu vou começar daqui, né, a tia chegou, quer recurso, né? Quer esse negócio de recorrer, né? E aí que entra justamente o conceito de recurso, né? Embora eu poderia falar de recurso, como está nos livros, né? Recurso é um meio de impugnação de uma decisão judicial cuja natureza jurídica é o desdobramento de um direito de ação, visando a reforma ou anulação da decisão judicial. Não é falar isso para assistida, né? Embora seja assim o conceito que se coloca na prova e se coloca nos livros, né? Bem, gente, nada mais é, enfim, o que é um recurso, nada mais é do que uma forma, né, de se ou anular, né, o que o juiz decidiu, o magistrado decidiu, né, para que ele profira outra decisão, né, corrija a decisão que ele fez evado de erros, ou mesmo, né, modificar aquela decisão judicial de forma mais favorável ao nosso assistido. Isso é natural, né? Qualquer decisão humana é passível de erros, né? Hoje eu vou até atualizar o discurso, né? A inteligência artificial também é passível de erro, né? Que a gente chama de alucinação, né? Porque já está intimado com intimidade com a IA, né? Então, toda qualquer decisão judicial pode estar em vara de erro, né? E o recurso, ele visa, na verdade, revisionar, né, essa decisão judicial, apontar, olha, malgrado seu conhecimento jurídico, é como a gente bota nos recursos, né? Malgrado aí conhecimento jurídico de Vossa Excelência, né? Vossa Excelência é um ser humano, não é um Deus, né? E aí houve alguns erros aqui. Então a gente vai corrigir aqui os pontos que estão errados, né? E a depender aí sim do grau do erro, né? A gente mesmo vai anular essa decisão, né? E pedir que seja feita ou no caso do júri, um novo julgamento, ou mesmo uma nova decisão judicial no lugar. Então, o recurso, inicialmente, no primeiro momento, ele é direcionado a quem fez a decisão, certo? Para corrigir, né? E também, e em segundo momento, para conformar o assistido, né, e toda a sua família. E isso eu expliquei porque é natural, principalmente numa decisão judicial, né, que uma condenação não agrade a pessoa, né, sobretudo porque ela pode ser presa, né? Por mais que assim a decisão tenha sido justa, né, mas a ideia do recurso também, ela se conformar que aquela decisão, ela foi tomada da maneira correta. Então, o direito foi aplicado, a lei foi aplicada, a justiça ali foi aplicada. Embora tudo que é desfavorável, a pessoa acredita que seja injusta. Então, qual é a sacada do recurso e por que que a parte se conforma mais com o recurso, né? Porque, veja,
a pessoa vai, poxa, o juiz é humano, ele pode errar, então vou querer que essa decisão judicial seja revista. Tudo bem. E vai ser revista por quem? E eu explicando isso para assistida. Olha, a gente vai recorrer, vamos apelar, e essa decisão não vai ser revista pelo próprio juiz que fez a decisão. Vai ser feita pelos embargadores, né? Os embargadores aí são juízes, né, há muito mais tempo, juízes com mais experiência, né? E juízes que têm o foco no julgamento de recursos. Então, veja, se eu recorro para o Tribunal de Justiça para três embargadores julgarem e os três novamente dizem que o juiz está certo, que não tem nada que modificar naquela decisão, significa dizer que já são quatro pessoas decidindo no mesmo sentido, certo? Então, até para eu passar isso para o assistido, a família dele também se conforma mais com a situação. Olha, você não foi julgado uma única vez. Você acabou sendo julgado duas vezes, e não só por uma pessoa, mas por quatro pessoas. Então, entendeu que realmente essa situação, né? Aí, digamos, aí a pessoa, não, doutor, mas eu quero recorrer novamente, né? Não me conformo aí, tem maracutaia, o juiz está comprado, o desembargador está comprado. Tá bom. Então, vamos lá para o STJ, recurso especial, né? Lá para Brasília. Aí a gente chega lá, chega no STJ, digo, olha, você foi julgado agora por três ministros, né? Que tem mais experiência que os desembargadores e mais experiência que o juiz. O pessoal lá tem um corpo de assessores, inclusive com os juízes auxiliares, e a decisão foi mantida. Então, se no início você estava condenado por um único ser humano, um único juiz, né, que podia estar errado, né, agora você está condenado agora até no STJ. Então, você está condenado aí por sete pessoas agora, né? Então, as sete pessoas vão estar erradas, né? E cada pessoa que você vai subindo, né, em tese, são pessoas que vão tendo mais experiência, né? Então, o assistido ele vai se conformando, né? Ele vai aceitando, né? E também vai garantindo também a ele que o devido processo legal foi respeitado, as regras do jogo foram respeitadas, né? Porque também é outra coisa que acontece muito aqui na defensoria, né? E aí a apelação, os recursos de maneira geral aqui na defensoria pública, eles não guardam apenas tão somente essa questão pedagógica do recurso, da parte admitir que realmente não tem o que se fazer, que realmente se lutou por aquele assistido, né? Mas reiteradamente, né, a gente acaba sendo comparado muito com a advocacia particular e que se a gente não tem um caso que a gente recorre, ou mesmo na primeira instância mesmo, por exemplo, de uma apelação assim totalmente, só um momento, de uma apelação totalmente incabível, né, em que a gente recorre porque acaba saindo assim muita conversa no sentido de que, se eu tivesse contratado advogado particular, teria recorrido, teria feito tal coisa, teria feito por isso. Então também a gente conversa com o assistido, né? No sentido de que não, a gente vai recorrer, mas a gente deixa sempre muito claro no nosso atendimento de que as probabilidades são baixas, as probabilidades são altas, que não depende da gente, né? Que assim, nosso papel é defender, lutar pelo direito do assistido, né? Mas no final das contas, quem vai julgar são os juízes, né? Então a gente sempre deixa assim o assistido a par da situação, né? Então é sempre a orientação que eu passo para vocês quando fazer o atendimento do assistido, né? De sua família sobre qualquer recurso, né, que eu acabei de falar, mas essa ideia de conformação do recurso, né? Então, sempre colocando o seguinte, que muitas vezes o assistido só quer o resultado que absolva. Às vezes a gente não consegue, né? Muitas vezes o atendimento que a gente faz é o seguinte, olha, a gente vai tentar brigar pela absolvição, mas é muito difícil, uma coisa que é mais fácil, né? E a gente também vai tentar também diminuir a pena, sabe? Mas aí depende sempre dos embargadores, mas saiba que a gente vai utilizar todos os meios de defesa possíveis, né? Em prol do assistido e de sua família. E aí o assistido se conforma com a decisão, é mais fácil se conformar, né? Porque se a gente não recorre, e o assistido sempre vai ter aquela pulga na orelha, poxa.
Mas se tivesse recorrido, será que eu seria absolvido? Será que a situação melhoraria? Então, a gente acaba recorrendo até mesmo de situações assim, de recursos bastante difíceis, né? Inclusive, há o entendimento do STF, né, e do STJ também, de que quando há uma discordância quanto ao recurso, um conflito, né, entre o assistido, o recorrente, né, pode ser advogado particular, pode ser para advocacia particular também, o cliente, né, e o seu representante legal, seja o advogado ou seja o defensor público, prevalece o interesse de recorrer. Isso é bastante interessante. Porque, por exemplo, se muito raro acontecer, mas, por exemplo, se o assistido não queira recorrer e a gente queira recorrer, prevalece a nossa vontade no sentido de melhorar a situação daquela pessoa, né? E o mesmo também acontece. Se eu não quero recorrer, mas o assistido quer recorrer, né, desde que haja uma mínima fundamentação, né, um mínimo possibilidade de se vencer, prevalece a vontade de recorrer, certo? E aí é o que a gente entra aqui na segunda parte da natureza jurídica do recurso, porque isso tem aqui na Defensoria Pública, né, na dinâmica, né, que a gente usa aqui na Defensoria Pública, isso tem um valor muito maior do que na parte da advocacia particular. Hein? A natureza jurídica do recurso, né, isso vale para qualquer tipo de recurso, processo civil, processo penal, processo trabalhista, processo tributário, né? É um desdobramento do direito de ação. Como assim, né? Bem, quando o juiz julga um processo, né, e ninguém recorre, aquele caso acabou, certo? Simplesmente assim. Quando se recorre, aquele processo ele vai abrir um segundo capítulo, tanto que vai ser julgado por um outro órgão, por outros juízes. Então, só existe o recurso porque existiu a ação. Não existe recurso sem ação, correto? Então, a natureza jurídica do recurso é um desdobramento do direito de ação. E onde é que entra aqui a questão do assistido nisso tudo? Veja, pessoal que já trabalhou no civil, né, isso é mais comum, no criminal não é comum, né, na maioria das vezes, né, mas a gente tem uma parte aqui na Defensoria Pública, regulamentada, inclusive, né, tanto em lei como em atos ou atos normativos, a questão de negativa de atendimento. Que no cível é mais comum, né? O assistido ele vai na defensoria, busca o atendimento, ele simplesmente pede algo que não tem amparo legal nenhum, né? Ele vai pedir uma coisa que seja, digamos, uma coisa absurda, né? Uma vez, pegando o caso extremo, viu, gente? A pessoa até tinha um problema psicológico, né? Mas a pessoa queria um asilo político na Argentina porque estava sendo perseguida por Dilma Rousseff, né? Então, assim, não há viabilidade jurídica aí nesse pedido, né? E aí, fundamentadamente, né, a gente nega o atendimento, expõe as razões, né? Encaminha, inclusive, ao DPG, né, em processo administrativo, porque o assistido tem direito até de recorrer, né, discordar do nosso entendimento, né? E a gente nega o atendimento, né? Relatando que não há viabilidade jurídica daquilo, certo? Então, isso acontece nas ações, né? Mais no cível. No criminal, a gente não tem muito essa dinâmica, porque, na maioria das vezes, quem começa a ação é o Ministério Público. Então, a gente não tem como a gente negar a defesa, né? O próprio CPP, lá no artigo 261, 263 do CPP, eles falam que toda qualquer pessoa vai ter uma defesa, né? Então, ainda que não tenha advogado, né? Os autos vão automaticamente para a Defensoria Pública, né? Então, não existe a gente negar a defesa, né? Dizer, é impossível te defender e tá condenado mesmo, não vou te defender. Não, a gente vai fazer a defesa. Só que quando chega a parte do recurso, como o recurso é um desdobramento da ação, juridicamente falando, não há uma obrigatoriedade em recorrer de tudo, certo? Em todos os casos. Muito embora na maioria das vezes a gente recorre. Por quê? Porque se o recurso é um desdobramento do direito de ação
e eu informo que eu não vou recorrer, mas o assistido fala que quer recorrer, ou seja, há um conflito do meu interesse não porque eu não sou interessado, né, mas um conflito do meu entendimento de recorrer e o entendimento do assistido, por ser um desdobramento de ação, em tese, eu teria que abrir um processo administrativo, né, endereçado ao DPG, na qual eu exponho, né, que aquele caso não é caso de recurso, né, mas o assistido quer recorrer e para o DPG decidir se eu recorro ou não recorro, certo? Lembrando que dentro da dependência funcional, né, se o DPG entender que é caso de recurso, sim, né, o DPG ele designa outro defensor público, que vai ser meu substituto automático, né, para fazer o recurso, certo? Só que, por que que isso na prática isso não acontece muito? Pelo menos assim, eu nunca passei por uma situação dessa, né? Só estou colocando assim em texto legal, né, como seria o procedimento. Porque os recursos no processo penal, né, a gente vai ver um pouquinho na frente, né, na parte de interposição, o prazo, ele é menor, assim, em tese, o prazo, ele é menor que o processo civil, né? Então, o processo penal, os prazos são em dias corridos, né? Enquanto no processo civil, né, salvo a hipótese do juiz especial, os prazos são em dias úteis, né? Então, o processo civil, o prazo é maior. Então, se você abre um processo administrativo desse porque você entende que não é caso de recurso, mas o assistido quer teimar e fazer o recurso, né? Se você, daqui que sai o resultado desse processo administrativo, daqui que o DPG ele designe outra pessoa, outro defensor para recorrer, o prazo de recurso já acabou. E o juiz não vai esperar esse problema ser resolvido para ver se vai recorrer ou não. Isso é uma questão institucional. Então, por isso que na maioria das vezes, quando há uma divergência é, se recorre ou não entre o defensor e o assistido, eu confesso que eu nunca tive essa discordância, eu confesso que eu recorro bastante, a gente acaba recorrendo, certo? Então, na dúvida se recorre ou não recorre, aqui na defensoria a gente recorre. Tanto por ser para não negar o atendimento, certo? Porque negar recurso é indiretamente negar atendimento ao assistido, né? Como também para conformá-lo, né? Para ter esse efeito que o recurso pode acontecer. E a gente vai ver um pouco lá na frente, né, no princípio da reforma Melius e o efeito translativo dos recursos, né, que muitas vezes, às vezes uma coisa que a gente recorre, achando que a gente conseguiria conseguir só uma coisa, tem uma coisa benéfica para o réu que a gente não percebeu e o tribunal pode reconhecer. Então, na dúvida, a gente recorre, porque a gente pode conseguir, como defesa, resultados melhores que nem mesmo a gente esperava que acontecesse. A gente vai ver que a gente trabalhar reformasse Mélios e reformasse Impérios, que o tribunal ele pode reconhecer temas e coisas favoráveis à defesa que o recurso da defesa não trouxe, né? Mas, no caso da acusação, o tribunal não pode reconhecer coisas prejudiciais à defesa, ainda que seja um recurso exclusivo da acusação. A gente vai chegar a isso lá na frente, mas só para mostrar para vocês a importância, né, de se fazer o recurso. Então, você pode ganhar coisas que estão além do seu recurso, ou seja, por parte da defesa, certo? Então, é basicamente assim, esse primeiro tópico, né? Eu vou até colocar o cronômetro, já são 9h30, né? Vou deixar um pouquinho até só mais 5 minutinhos antes da gente dar o primeiro intervalo, tá bom? Então, só sintetizando essa primeira parte aqui, o recurso serve para isso, a gente impugnar um erro humano, né? Feito por um magistrado, né? E ao mesmo tempo também, né? Conformar o assistido, né? De que ele não perdeu uma vez, mas duas, três, quatro, a depender de onde vai esse recurso, e que a causa dele foi julgada por diversas pessoas, cada vez que a gente recorreu. Eram pessoas com mais experiência, com mais preparo, e aquela decisão acabou aí se mantendo aí irretocável, né? E também, né, como acabei de falar, né, recurso é um direito de desdobramento da ação. Então, se você nega o direito do assistido de recorrer, você está negando um atendimento que, a princípio, tem que ser justificado em processo administrativo. Como não dá tempo de abrir e finalizar o processo administrativo, a gente recorre, certo? Então,
A moderação aqui vai fechar o primeiro módulo, né? Isso, moderadora?